Seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast oficial Workiven. Este é um programa que a gente tem como proposta aprendermos através da experiência prática dos nossos convidados. Através dos erros, dos acertos, o ensinamento ou um insight que a gente possa, de fato, aprender. E o nosso convidado de hoje tem mais de 10 anos de experiência na área comercial, sendo os últimos 3 atuando em uma posição de liderança, especificamente como coordenador, depois gerente de vendas, na Uber Eats e Contabilizei. Seja muito bem-vindo, Vitor Gambetti. Valeu, velho. Eu acho que é um prazer estar aqui e muito legal estar fazendo parte do primeiro, que eu tenho certeza que vão ser vários outros. Eu vou voltar de novo, com certeza. Então é muito bom estar aqui nesse projeto, que eu desejo muito sucesso para todos vocês. Legal, obrigado. Cara, eu vou te começar fazendo uma pergunta que eu acho que vai direcionar a nossa conversa aqui para o tema do qual a gente quer falar nesse episódio, que é um pouco de como que foi a sua transição, né, de uma posição onde você tinha uma contribuição individual, né, enquanto colaborador, e depois passou para uma posição de liderança dentro da tua carreira profissional. Eu queria entender um pouco como que foi esse momento para você, como que foi essa experiência, o que aconteceu, se puder trazer um pouco de detalhes. Tá. Cara, primeiro foi o momento, eu falo para minha esposa, foi o momento mais feliz da minha vida, né? Porque eu transitei da minha carreira para a área de vendas de fato lá em 2017, e aí eu me tornei líder em 2018. Então eu queria muito me tornar líder e as coisas que eu fui aprendendo, eu fui conversando muito com as pessoas. O principal ponto que eu fiz foi conversar com quem era líder. Então, principalmente na Uber Eats, onde foi que eu me tornei líder, eu perguntava o que eu poderia fazer para me tornar um líder. E a principal coisa que eu aprendi para você se tornar eu acho que não só liderança, mas qualquer passo que você queira dar, você tem que se trabalhar como se já estivesse lá. Então, eu me comportava como um coordenador de vendas na época. Então eu era parceiro dos meus amigos ali, dos vendedores, mas sempre que eu podia, eu estava tendo uma posição de líder, tipo, galera desanimada, gente, vamos lá, vamos animar, temos que fazer tal coisa. Ou o líder estava acontecendo alguma coisa, eu falava, pô, o que está acontecendo? O que você está sentindo com o time? Eu tentava ter essa relação. Pô, tô sentindo o time tava assim. Eu falava, tá bom, vou trocar ideia com eles pra gente tentar virar essa chave, sabe? Então, pra mim, é esse comportamento de você já se comportar como aquela posição onde você quer estar e você buscar o máximo de conhecimento sobre a sua posição que você tem hoje. Você tem que fazer o seu trabalho muito bem feito e o resto de tempo que você tem, você estuda e se comporta como a outra posição que você quer chegar, sabe? Você já quer chegar ali na frente. Né? Então eu tinha, por exemplo, na área de vendas eu tinha que bater minha meta. Então, diário. Eu tinha que entregar o meu objetivo. A partir do momento que eu entregava o meu objetivo diário e eu passava um pouco dele, porque eu queria estar sempre acima, eu queria estar mostrando o meu trabalho, o resto era me comportar como aquela posição, estudar sobre, fazer os comportamentos. Então, às vezes, eu criava uma apresentação para a nossa área de vendas, por exemplo, que não era meu papel. Era o papel de um líder criar uma apresentação para ajudar o time e tal coisa. Mas eu criava para mostrar que eu poderia chegar lá. E eu acho que o papel é importante, né? A gente nunca pode esquecer que quem vai te ajudar, quem vai escolher no final, são os líderes que estão lá, né? Já é quem é líder do líder provavelmente, porque você vai se tornar um coordenador, quem vai escolher os próximos coordenadores é o gerente. Então eu queria que o gerente soubesse o jeito que eu estava me comportando, para na hora que tiver uma escolha, o Vitor já se comporta como? Já está num caminho muito próximo de se tornar um líder, sabe? Legal. Meio que não foi por acaso. Você queria, de fato, adquirir essas habilidades para sentar nessa cadeira, assumir essa posição, e você começou a se preparar antes. Total. E nunca é por acaso. Eu principalmente na Uber Eats foi o meu maior tempo de experiência, né? Fiquei quase 4 anos lá. Eu promovi muitas pessoas a coordenador e promovi gente a gerente também. Nunca foi por acaso. Mesmo que quem participou por acaso de um processo, e era legal porque queria tirar uma dúvida sobre como que é um processo para virar líder, etc., quem participou por acaso teve uma experiência legal. Mas todas as pessoas, 100%, eu acho que eu promovi mais de 10 a 15 pessoas. Não teve uma que não estava de verdade com aquele propósito de virar líder, sabe? Legal, bom demais. O que você diria que foram os principais desafios? Sei lá, um top 3, que durante essa transição foram situações, desafios no final das contas, que você teve que superar para conseguir, de fato, adquirir o resultado que você queria? Você diz, para eu me tornar um líder ou quando eu tinha acabado de virar um líder? Acabado de virar um líder. Cara,
eu fui liderado dos meus parceiros, né? Então eu era par das pessoas que eu me tornei líder. Esse já foi um passo muito difícil que eu acho que não tem nem muito o que fazer a não ser você ser sincero com as pessoas. Então por quê? Eu era o par deles que eu tava ali quando a gente tava vivendo um problema. É muito difícil trabalhar aqui com lançando cidade, no meu exemplo. E aí, quando eu entrei como líder, as pessoas... Vitão, você tem que parar de lançar cidade. Cara, não é a posição do líder de fazer isso. Isso vinha da empresa como um todo. Sim. Então, eu consegui conversar com eles sobre agora qual que era o meu papel. Então, eu fui sincero, de fato, eu conversei com eles. Gente, vai ter coisas que ou eu não vou saber, ou eu não vou poder falar pra vocês naquele momento. Por que a gente tá fazendo tal coisa. Vai acontecer, tá? Tipo, vocês têm que saber que um líder, ele tem coisas que ele não pode falar diretamente pro time no momento. Vocês são adultos, eu não vou mentir pra vocês. Vocês sabem que quando acontecer, vai ter tal coisa, cara, eu não posso falar agora. E aí, com essa comunicação sincera com eles, ficou mais fácil de ter esse tipo de posicionamento, quando eu não podia fazer alguma coisa. O outro ponto foi também conseguir me posicionar como um líder e não como um chefe. Então, você já tinha os exemplos, eu tinha bons exemplos de líderes, mas tem as partes que são pequenas, difíceis de você conseguir assimilar. Como, por exemplo, pessoas que chegavam naquele momento, e hoje tem no modelo híbrido também, chegavam atrasadas. Cara, como que eu vou falar com um cara que ele chega atrasado, uma conversa certa com ele, direitinho? Então, eu ficava muito preocupado em o que eu ia fazer para as pessoas de fato me ouvirem. Então, foi quando eu aprendi, eu sempre tive isso na minha vida, mas como líder, que era um modelo de confiança. Então, se eu mostro para aquela pessoa que eu confio nela, quando eu estou conversando com ela, ela vai começar a confiar mais em mim. Então, eu falava, cara, sei lá, é ruim que você chegue atrasado por causa disso, disso. Eu já fiz isso, comigo aconteceu tal coisa. Contém alguma coisa que eu já fiz de errado para me conectar mais com a pessoa. E eu acho que um outro ponto sobre ter acabado de me tornar um liderado foi eu conseguir escutar de fato as pessoas, assim. Cara, eu vou aproveitar, você falou da comunicação, né, como um desafio, e aproveitar para complementar, a minha percepção é que esse acaba sendo um dos grandes desafios de quem nunca esteve numa posição de liderança, no qual ele é responsável por outras pessoas, e que acaba tendo bastante dificuldade nesse momento, né? Por quê? A comunicação, e isso é um pouco da minha percepção, ela é uma peça fundamental do líder, uma vez que a responsabilidade dele passa a ser pessoas e você conseguir se comunicar te ajuda a fazer um bom trabalho, que no final das contas é se preocupar e cuidar dessas pessoas. Então. E, além disso, o líder ele tem a capacidade, né, de passar qual que é a visão dele, quais que são os seus ideais, o objetivo que ele espera daquela equipe, daquele time, e saber se comunicar bem é uma ferramenta que te ajuda a fazer isso direito. E para muitas outras coisas, como dar feedbacks, fazer uma gestão de conflitos, onde você precisa de muito diálogo, de muita conversa. E nem todo mundo consegue ou tem essa predisposição, essa habilidade de saber se comunicar muito bem. Você é um cara de vendas naturalmente acaba tendo essa facilidade. Acredito que para você não tenha sido um problema, mas qual que é a tua opinião sobre isso? Cara, na real, para mim, essa tem a diferença entre você se comunicar bem, usar as palavras do jeito certo, e tem gente que só é comunicativo de ser expansivo, de consegue conversar muito, etc. E para mim, a liderança não tem a ver só com tem o líder que é o líder calmo. Eu já tive amigos líderes que eram muito mais calmos. Eu sempre fui muito expansivo, falava muito e tal, e o cara líder calmo, ótimo líder. Então, para mim, a comunicação tem muito a ver com as palavras e frases que você escolhe quando você vai conversar com as pessoas, sabe? Então, você ter muito cuidado com isso, porque para mim, a força da palavra, de cada palavra é muito forte. E eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu tava dando feedback para uma liderada, isso no começo da minha carreira, como líder, quando eu era coordenador ainda, e ela tinha feito algo no CRM que parecia uma fraude, mas não era uma fraude. Ela só tinha esquecido de completar alguns passos no CRM. Mas a gente já pegou uma fraude muito parecida com aquela. Só que eu já conhecia ela, confiava, eu fui conferir e falei, cara, não é fraude. Mas
pô, ela tá vacilando porque era um negócio que a gente batia toda semana, principalmente depois que aconteceu a fraude e ela não tava fazendo certo. Eu chamei ela num papo e eu falei pra ela, cara, aconteceu tal coisa, me explica um pouquinho. Ela explicou e falou, de fato, isso aqui não é uma fraude, mas pode parecer muito pra quem não conhece o CRM, pra quem não te conhece, pode parecer uma fraude. Você precisa começar a olhar isso aqui de jeito melhor. Saiu da reunião, 2 horas depois, alguém veio falar comigo do time, falou assim, Vitão, fulana tá chorando muito, depois saiu do feedback. Eu falei, o que aconteceu, cara? Eu falei que, pô, não era uma fraude e tal, fui conversar com ela, ai, Vitão, eu não queria fraudar nada, etc. Aí eu falei, putz, olha, a palavra fraude que eu usei naquele momento fez com que impactasse, ela só me escutou na palavra fraude. Falei, cara, eu tenho que tomar muito, muito cuidado com a minha comunicação. E aí foi quando eu li 2 livros muito importantes na minha vida, Comunicação Não Violenta, que é um método, né, que foi criado, e O Poder da Liderança Positiva. Então, eu comecei a prestar muita atenção nas palavras que eu uso. Então, tem vários exemplos. Por exemplo, se eu falar pro time, se eu quero que o meu time seja muito bom, por exemplo, bata a meta aquele mês. Tem gente que fala, time, esse mês a gente não pode deixar de entregar. Eu tô usando só palavras negativas. Não, deixar de entregar. E eu usava as palavras de, time, esse mês a gente vai bater essa meta. A gente vai extrapolar nosso resultado. Eu usava a comunicação positiva para falar o que eu queria. As pessoas têm que tomar muito cuidado com isso. Porque para mim, a força de palavras, que para mim foi um exemplo, eu usei a palavra fraude num contexto que eu tava falando, cara, eu sei que não é. Eu sei que você é boa, tal, e você vai poder ser promovido, etc. Tipo, vai chegar no seu caminho, você tá fazendo a coisa certa. A palavra fraude foi a única coisa que encaixou pra ela, sabe? Então a comunicação é fundamental para um bom líder. Legal, cara. Ó, pra gente trazer como reflexão, né, você comentando desse detalhe que você percebeu, e eu acho que é muito bom, né, ter pessoas que se dedicam para se desenvolver e perceber esses detalhes. Em um dos meus estudos, a minha percepção quando a gente olha para uma empresa, para uma estrutura organizacional, é que a gente pode dividir a estrutura de pessoas em três camadas, né? A camada de baixo, que é a base, que seria a grande massa de pessoas dentro de uma empresa, é quem de fato entrega o resultado e que gera valor para o cliente final. A gente tem a camada superior, a camada de cima, que seriam as pessoas dedicadas mais para uma visão estratégica do negócio, então o C-level, o diretor, qualquer que seja o cargo. E a gente tem a camada intermediária, esse meio dessa analogia, que ali a gente tem o que a gente conhece como média liderança, que no final das contas são coordenadores, gerentes, qualquer que seja o cargo, né? E a gente percebe que muitas pessoas são ótimos executores, recebem promoções, vão para uma cadeira onde elas têm como responsabilidade outras pessoas, né, numa posição de liderança, elas não estão preparadas para isso, e obviamente a gente nunca vai estar preparado ou pronto para algo que a gente nunca fez. Mas eu diria que estão muito pouco preparadas. Total. Porque a gente não tem essa estrutura, geralmente, né, uma estrutura ou uma estratégia que foque especificamente em desenvolver essas pessoas para assumir aquela responsabilidade da melhor forma possível. Só que, qual que é o grande problema nessa analogia? Essa camada intermediária, ela tem uma interface, um contato direto com a base, né? E a gente sabe que a base é quem gera o resultado, no final das contas, é quem entrega o valor. Uma vez que eu, enquanto líder, não faço muito bem esse papel, você atinge de forma direta a camada de baixo, que no final das contas vai mexer no resultado da empresa, para cima ou para baixo, positiva ou negativamente. E a minha reflexão é que pouquíssimas pessoas nessa camada superior estratégica de fato prestam atenção ou têm o devido cuidado e a percepção de que é muito importante fazer com que essa camada intermediária funcione bem. Qual que é a tua visão sobre isso, cara? Cara, eu concordo 300% assim, com essa sua... as pessoas não enxergam direito e elas negligenciam essa parte também. Para mim, existem pessoas que não querem ser líderes ou estão ainda longe de chegar no papel de ser um bom líder. Se você tem um líder, principalmente dessa camada intermediária, até da parte de cima também, mas que ele não inspira as pessoas, que ele não sabe ser um bom líder, você
Com certeza, e falando principalmente da área de vendas, você vai ferrar o seu resultado, e em qualquer outra área você vai, às vezes demora, né? Tem áreas que são projetos mais longos, que você demora um pouco para ver que aquele projeto não vai dar certo, aconteceu alguma coisa, né? Então, para mim, existem os caminhos de, se você não tem espaço hoje, se a área de cima, né, não tem espaço para estar muito próximo da área do meio, dessa intermediária, ela não pode promover alguém que não está pronto para ser um bom líder. Porque se você não estiver próximo de conversar com aquela pessoa, de fazer o one-on-one e, aconteceu tal erro, a gente tem que ajustar e etc. Se você precisa que aquela pessoa se desenvolva mais sozinha, você vai promover alguém que não está mais perto de estar pronto, você vai ter algum problema, sabe? Então tem os dois caminhos. Você pode promover alguém que quer muito. Então, por exemplo, na Uber Eats, a gente tinha muito a cultura de promover quem estava dentro do projeto já, ao invés de contratar de fora. Já promovi pessoas que estavam numa camada muito inicial ainda de ser líder, mas eu sabia que eu estava muito próximo de poder estar perto daquela pessoa e guiar ela no bom caminho, sabe? Uhum. Então, se você está próximo, consegue estar próximo, você pode promover alguém que ainda não está perto, não está pronto, mas você consegue estar muito próximo e ajudar. Se você não está próximo, tem que ser alguém que está muito bem para andar com as próprias pernas, porque essa função ela é fundamental para inspirar quem está embaixo para entregar o resultado de qualquer área. E a gente estava conversando ali antes de gravar, nos últimos 2 anos, principalmente, desde que começou a pandemia, foram feitas diversas pesquisas sobre a satisfação dos colaboradores, né? E um dos grandes motivos que traziam insatisfação e até mesmo levavam ao turnover voluntário, né, que é quando a pessoa acaba pedindo demissão, era liderança despreparada, liderança ruim. Então, assim, não é só um achismo, né, ou uma percepção isolada, é um consenso geral de diversas pesquisas, as pessoas dizendo o que não está funcionando e por que elas estão indo embora. E o turnover, no final das contas, é o pior resultado que uma pessoa poderia ter enquanto líder. Mas antes de chegar nesse resultado, existem muitas outras coisas ruins no meio do caminho, dado que a gente tem uma liderança despreparada ou ruim. Falta de produtividade, o resultado acaba sendo impactado, você acaba tendo muito mais conflitos, muitos problemas que levam, né, a outros problemas dentro da cultura ou não. Então, assim, de fato, o que você trouxe em relação à forma como você promovia e seguia, dava continuidade com esse trabalho, na minha opinião, é muito importante. Eu tive essa experiência também. Uhum. Eu sentei numa cadeira de liderança, no qual passei a ser responsável por outras pessoas, estava despreparado, mas busquei me desenvolver, obviamente, só que eu tinha uma pessoa que estava acima de mim, que era o meu líder, que me ajudou muito nesse processo. E foi uma fonte de inspiração, inclusive. O exemplo que essa pessoa me trouxe foi o que me serviu de base para que eu desse continuidade àquele trabalho da melhor forma possível. A gente falou muito de exemplos também, né, nos nossos bastidores ali. Sim. Acho que é bem interessante trazer isso. Cara, o líder, ele lidera pelo... Não é a palavra batida, né, de liderar pelo exemplo, mas não tem como. Uhum. E eu falo que o líder, ele tem que... Para mim é tipo uma relação que um parente tem com um filho ou alguém que lhe ensina. Uhum. Então, se você é o pai ou a mãe de alguém, dá alguma regra pra pessoa. Então eu vou dar a regra de, você tem com o filho que ele ajuda em casa lavando a louça e você, o filho ou a filha, e você faz a outra parte. Você passa o aspirador, por exemplo. Só que você fala, todo dia a gente lava a louça e passa o aspirador. Tá bom? Tá bom, temos um contrato aqui. E você é o líder daquela situação. E aí, o filho tá lá, lavando a louça, chegou um dia, ele lavou a louça e você não passou o aspirador. Ele falou, estranho, né? Tipo, o que tá acontecendo? Não faz de novo, fica pulando e fala, eu não vou lavar a louça todo dia. Se o cara que fala pra eu fazer não faz, por que eu vou seguir essa regra? Essa regra ela não é válida. Se ela não é válida pra ele, não é válida pra mim. Pra mim, a liderança, ela é baseada em exemplo de tudo. Exemplo e comportamento do que você fala. Às vezes a pessoa fala assim, vem cá, se você não gostou de alguma coisa, pode falar pra mim, tá tranquilo, a gente conversa. Nossa, que líder aberto, gente boa. Aí você fala assim,
Pô, Vitor, não gostei de tal coisa. Cara, não quero mais escutar sobre isso. Ih, caramba, falou que eu tava aberto pra falar e agora eu não posso mais. O que tá acontecendo, sabe? Então, você não pode, você tem que fazer exatamente as coisas que você fala para as outras pessoas fazerem e tá de fato aberto a conversar com elas, sabe? Isso é fundamental, velho. Legal, cara. Eu tô reassistindo uma série da Netflix, chama The Last Dance. Conta a história do Chicago Bulls, né? Foca bastante no Michael Jordan. E aproveitando aqui, um dos episódios, eles mostram uma característica bem específica do Michael Jordan, em um dado momento da carreira dele, em que eles buscavam o título e não conseguiam. Sempre tinha um adversário que, no final das contas, atrapalhava o resultado. E ele muda o comportamento dele, ele muda a cabeça dele num determinado momento em prol do resultado do time. Então ele começa a fazer muito mais do que ele fazia, né, no treino, muita disciplina, isso, aquilo, onde as pessoas ao redor dele, os outros colegas de equipe, começaram a perceber aquilo ficou evidente, e aí as pessoas se perguntavam, cara, ele já é muito bom, ele é tido como um dos melhores, e isso foi no começo da carreira dele, e mesmo assim esse cara vem aqui, se esforça todo dia e faz 110% do que ele deveria. E aí as pessoas começaram a fazer a mesma coisa, chegar mais cedo, ficar mais tempo no treino, se dedicar mais, e o resultado veio. Eles conquistaram o título e tudo que a gente sabe que aconteceu. Mas é um exemplo, né? Assim, a gente tem que levar o exemplo para as pessoas. Como você falou do pai e do filho, dessa relação, eu acredito muito nisso. Eu acho que funciona perfeitamente como um exemplo de liderança, né? Você, enquanto pai, não vai negligenciar o teu filho. Um exemplo onde, cara, as coisas não deram certo, vai embora, vou colocar outra pessoa no lugar e a gente vê o que vai acontecer. Isso não acontece, né, cara? Não é o tipo de coisa que deveria acontecer. E o exemplo serve para isso, porque você se preocupa de fato com aquela pessoa para que ela faça do jeito certo. E óbvio, aí cabe cada um se atentar a esse detalhe, né? E são as relações humanas, assim, a gente não pode esquecer que, por exemplo, o pai, ele tem uma posição de privilégio em relação ao filho, porque o filho sabe que o pai pode fazer coisas que ele não pode, né? Tipo, ir para tal lugar, tomar as decisões por si próprio. Sim. Na liderança é exatamente a mesma coisa. O liderado sabe que o líder tá em alguma reunião que pode mudar a vida do liderado. Então ele sabe que aquela pessoa tem uma posição de privilégio ali. Se ele começa a olhar que ele tá abaixo de alguém que usa os seus privilégios pro seu próprio bem, só que eu sou o cara que ajuda esse cara a tá lá, a ganhar o salário dele, a crescer na vida, etc. E esse cara, tipo, ele usa os privilégios dele contra mim, tipo, ele fala pra eu fazer alguma coisa e ele próprio não faz, etc. Cara, eu vou perder a confiança nesse cara daqui a pouco. Com certeza. E aí esse cara... Então, beleza, ele acha que pode... Então, eu vou começar a entregar mais ou menos. Vamos ver se ele vai poder continuar exercendo os privilégios dele, etc. E ele... Ou a pessoa não... Ou ela não entrega mais ou menos, mas ela sai. Ou ela começa a entregar mais ou menos, é saída. E aí, pra mim, é isso. Às vezes tem líder... Que a gente fala, né? Que as pessoas saem do trabalho pelo líder no principal, principalmente pelas pesquisas. Nem sempre é só a pessoa se demite. Às vezes o líder ele é ruim e não consegue usar o principal potencial daquela pessoa e ele próprio demite aquela pessoa porque ele não conseguiu achar os principais fatores que fazem que aquela pessoa evolua, ou até ele conseguiu fazer ele ruim que aquela pessoa comece a entregar mal. Já vi vários times, principalmente na área de vendas, que fulano não entrega a meta. Tinha o cara que batia sempre a meta, trocou de líder, não entrega mais, ou tinha um cara que não entregava direito, foi para um líder bom e começou a entregar muito, sabe? E às vezes é isso, o líder pode demitir uma pessoa boa, só que ele não sabe que ela é boa porque ele é um mau líder. Às vezes as pessoas saem dos seus empregos, né, falando especificamente de liderança no âmbito profissional, elas se demitem do líder, né? Você usou essa palavra. Total, velho. Elas se demitem do líder e não da empresa. Total. Existe o fator de, às vezes, a pessoa, aquele trabalho que ela faz, ela não gosta. E acontece, é da empresa, ou a empresa tem um benefício, muda o benefício, qualquer coisa. Mas o principal ponto que faz as pessoas gostarem do lugar é a liderança. Porque, de fato, num trabalho, a gente até falou no nosso papo informal lá, que o trabalho, pra mim, ele é muito ligado à vida pessoal. Na sua vida pessoal, você gosta de estar com gente que é chata? Você gosta de estar com gente que é mal educada, que, sei lá, que você não gosta de estar... Ninguém gosta de estar... Você não vai numa roda e fala assim, nossa, olha que roda chata, hein? Vou ficar aqui. Você não, no seu trabalho, precisa ser... Tem o seu trabalho, mas o comportamento, ela é de relação entre pessoas. Então, se é um líder que faz com que o ambiente fique pesado, carregado, a pessoa está se demitindo do líder.
Legal, Com cara. certeza. Bom demais. Você usou a palavra confiança e falou agora há pouco, né, que você era par dos teus colegas e de repente se viu líder deles. Como que foi para você, assim, conquistar de fato essa confiança? Eu sei que você é um cara que gosta muito de trazer confiança para as pessoas pelas tuas atitudes, pela forma como você se comporta, confiar na pessoa de fato, mesmo sem antes a pessoa ter te dado um voto de confiança. Eu sei que você fala bastante disso. O que você conseguiria trazer sobre isso, cara? Cara, pra mim a palavra confiança é fundamental pra qualquer relação pessoal ou de trabalho, assim. E eu sempre falo pros meus liderados, pessoas que eu converso, ninguém confia em quem não confia em você. Então, se você tá num papo com um líder, por exemplo, e aí você pergunta alguma coisa pra ele, e aí tem coisa que ele tem que ser sincero quando ele não pode responder, e tem coisa que você sabe que, tipo, puta, ele só não quis trazer e etc. Se você não demonstrar sua confiança pra pessoa, ela não vai confiar em você. Ninguém confia em quem não tem a confiança de volta, sabe? Então eu acho que o principal papel de um líder no primeiro contato que ele tem com os seus liderados, ou se ele quer retomar o contato com os seus liderados, ele tem que buscar a confiança daquelas pessoas. De fato, assim. Então, eu fazia como líder, eu tive 2 momentos, né? O que eu virei líder, que eu era par das pessoas, e eu fui um líder ruim por 2 meses. Eu fui ruim mesmo, assim. O meu time entregou meta, mas chegou no final do segundo mês, eu vi que tava todo mundo pesado. Todo mundo, tipo, entregando... não queriam estar ali mais. Mesmo batendo meta, porque eu era muito firme, autoritário. Porque eu bati a minha meta como vendedor, eu falei, pô, eu bati a meta como vendedor, meu time vai ter que bater. O que eu fazia? Eu fazia tal coisa. E eu impunha o que eu fazia pra eles, mas cada um era diferente, cada um podia entregar o seu resultado de um jeito diferente. Então eu conversei com eles e aí foi quando eu decidi me abrir mais e ser mais vulnerável sobre o meu papel, e sendo vulnerável, eu pude mostrar o meu lado humano pra eles confiarem mais em mim. Então, depois disso, depois de todo esse processo, quando eu principalmente pego novos líderes nos meus times, eu falo que a primeira reunião é fundamental com o seu time. Quando você pega um time novo, que tem que ser uma reunião de 1 hora, ou de mais de 1 hora de apresentação. Quem que sou eu como pessoa? Eu sou o Vitor, eu tenho minha esposa, eu tenho minha cachorra, eu gosto de fazer isso, aquilo, assado, tipo, as coisas que eu faço. Então, me conectar como pessoa. O outro papel qual que é o meu objetivo ali com todo mundo? Eu tenho uma sorte que eu acredito que eu achei meu objetivo de vida, que eu falo que é fazer com que as pessoas sejam felizes. Eu sempre gosto de fazer piada, dar risada e tal, e aí eu descobri como que eu faço isso no trabalho. Então, pra mim, fazer as pessoas serem felizes, às vezes dando uma bronca, porque no feedback duro. Porque ali o feedback duro ele não é feliz pra ninguém, nem pra eu que tô dando, nem pra quem tá recebendo. Mas aquilo vai fazer com que a pessoa chegue num caminho que ela vai se tornar feliz, porque ela vai alcançar o caminho onde ela quer chegar. Ser promovida, começar a vender mais, bater meta ou qualquer área, fazer tal coisa. E aí com isso eu falo o meu objetivo para as pessoas, por que eu tô ali, e eu antecipo muitos problemas também. Então eu falo para as pessoas o que eu acho que vai acontecer naquele período, o que ela acha que vai dar de errado. O que vocês querem de mim também. Então, tipo, vocês eu como líder, o que vocês querem? Vitor, eu quero tal coisa, eu quero que você escute a gente, que você esteja do nosso lado, etc. Beleza, podem confiar em mim para isso. Mas eu preciso também do lado de vocês, que vocês façam isso, façam aquilo, etc. Tudo na base da confiança, e aí não tem como confiar em mim se eu me comportar de um jeito que eu falo uma coisa e eu me comporto de outra, sabe? Faz outro, né? Legal, cara. Acho que gera bastante identificação, né? Você falou da questão de se apresentar para as pessoas, porque acho que um ponto super importante é que não existe separação específica ou bem direta de vida profissional e vida pessoal. No final das contas, a gente sabe que a gente tem uma jornada de trabalho que ocupa a maior parte do nosso dia, mas no final das contas, se você tem um problema em casa, isso vai afetar o teu trabalho. Não tem jeito. Né, cara? São poucas as pessoas que conseguem diferenciar e num determinado momento, mesmo essas pessoas vão acabar se deixar influenciar pelo problema pessoal dentro da vida profissional. Eu acho que o que você trouxe da questão da identificação mostra para as pessoas que estão ali ao teu redor que você é uma pessoa que tem uma vida pessoal, que tem os mesmos interesses, valores, gostos ou não, mas que não é só a vida profissional, é a vida pessoal também. Né? A gente pode usar um exemplo de uma pessoa que num determinado dia ficou doente.
ou está indisposta, ou não está bem, né? Como lidar? Qual que é a melhor maneira de lidar com esse tipo de situação, por exemplo? Cara, eu acho que isso e a gente vê muito líder, principalmente novo, ele quer ter muito controle das coisas, né? E ele não quer ser passado para trás, ele quer ter o time na mão e etc. E isso faz muito com que as pessoas sejam autoritárias no que tá acontecendo, porque ela quer mostrar. Às vezes esse exemplo de tipo, estou dando o exemplo, você tem que fazer tal coisa. Sim. Ele vai no autoritarismo, sabe? E nessa questão, principalmente eu lidava muito assim, a pessoa que ficou doente, não necessariamente ela precisa ir no hospital, né? Tem gente que tem vários níveis de tipo, como eu estou, se eu consigo produzir bem ou não. Sim. Pô, aconteceu alguma coisa em casa. Tem gente que não, vou dar um outro exemplo, tem gente que tem pet, por exemplo, o teu cachorro. Quando teve um período que meu cachorro ficou muito doente, cara, o meu sentimento ali que ela tava doente, tinha que ir no veterinário, fui 3 vezes no mesmo dia, eu não consegui trabalhar naquele dia. Uhum. Como que eu vou dar um atestado de que meu cachorro tá doente? Tem gente que, tipo, nem leva a sério, quem não tem animal de estimação, não sabe o sentimento que uma pessoa tem, etc. Então você se colocar no lugar da pessoa e não ficar cobrando o que ela tá fazendo, etc. Confia naquela pessoa na primeira vez. Ou nas 2, nas 3 primeiras vezes. Confia de fato, genuinamente. Tipo, você tá me falando que você tá doente, você precisa de 1, 2 dias, sei lá quanto você precisa. Vai. Eu não quero seu atestado, eu não quero nada. Vai. Fica lá tranquilo. A pessoa fala, caramba, cara. Fulano tá, tipo, confiando. No meu caso, era vendas. Cada resultado de cada pessoa influenciava diretamente no meu dia e no meu mês. Sim. Mas aí a pessoa via, o meu resultado influencia diretamente naquilo e aquele cara tá, tipo, tranquilo, preocupado comigo. Ele tá preocupado com o ser humano que tá ali passando por aquilo. Que legal, velho. Que animal. A pessoa, ela começa a doar mais. Então tá vendo que essa base de confiança eu fiz primeiro por essa pessoa. Sim. Eu tô me dando a confiança, eu tô tipo, a gente não vai entregar, pode chegar, não entregar o resultado, vai ser mais difícil pra mim, pro time e pra você também, mas tudo bem. Eu tô colocando aqui, tá tranquilo. A pessoa, o cara tá se doando por mim, que ele vai correr, as pessoas vão me ajudar. E aí é a base da confiança de que você tá tudo bem fazer. E o líder, os novos líderes dificilmente sabem disso, mas você com o passar do tempo, você sabe quem tá dando aquele migué, ou tá, tipo, não entregando, faltando direto. Aí você fala, já ficou estranho aqui, né? Já é quinta, sexta vez, tá acontecendo tal coisa, eu preciso trocar uma ideia com aquela pessoa e falar sobre esse assunto. Sim. Aí talvez eu vou precisar de um pouco mais de controle mesmo, porque agora me parece errado. Mas no primeiro passo, confie, velho. Confia na pessoa, sabe? Legal, conecta com a questão que você trouxe de conquistar a confiança dos teus liderados, uma vez que, no teu caso principalmente, né, eles eram pares, de repente a tua responsabilidade muda e agora ela é cuidar deles, né? Cuidar do time, cuidar da equipe. Acho que um ponto interessante é pessoas antes dos números, né? No exemplo que você trouxe, principalmente de vendas, né, cara? Sempre. Não tem como, assim. Em qualquer lugar, né? Quem vai estar fazendo aquilo é uma pessoa. Pessoa triste entrega resultado? Entrega por pouco tempo. Sim. Se a pessoa estiver abalada, triste, ela vai entregar por pouco tempo. Até o que a gente estava conversando, o líder, o chefe, ele tem bons resultados em curto prazo. Ele pode ter bom resultado em curto prazo. Mas no longo prazo, se ele não tem a confiança daquele time, daquelas pessoas, ele vai ter ou turnover das pessoas saírem porque não querem mais, ou as pessoas vão começar a descer resultado porque elas pararam de confiar naquela pessoa. Então, para mim, uma coisa que é muito boa, quando você para conquistar a confiança, além dessa troca, é você contar os porquês das coisas que estão acontecendo. Ninguém gosta de fazer as coisas sem saber o porquê. Então, se você conta para a pessoa, até mesmo que você não saiba, aconteceu várias vezes que eu não tinha certeza do porquê eu estava fazendo aquilo, mas eu contava para o meu time, eu falava, time, tem coisa que chega para mim, eu não concordo, eu não tenho certeza absoluta do que a gente está fazendo, mas eu estou comprado com o business, eu estou aqui porque eu confio no que está acontecendo com essa empresa, onde a gente vai chegar, coisa na visão, exato, eu estou aqui por causa disso, a gente tinha um papel cultural muito forte também. Então eu tô aqui por causa disso. Então vamos fazer isso, não tenho certeza do porquê ainda, e quando eu descobrir eu conto pra vocês, mas por que a gente vai fazer isso agora? Porque a gente confia na empresa. Tinha um porquê de resposta, mesmo que seja o mais vago, tinha um, e eu tava ali aberto com eles. E tinha outras que eram exatamente o motivo. Time, a gente tá parando de lançar para cidades porque a Uber Eats agora quer expandir mais os lugares onde ela sabe que ela tem uma boa rentabilidade. Por isso a gente parou de ir para esse lugar que parecia mais fácil, a gente vai para esse aqui que é mais difícil. Fechou? Fechou. Todo mundo sabe o porquê e
quais são os problemas que vão poder acontecer aqui. Já antecipava os problemas. Pode ser muito difícil de vender, a taxa pode ser muito cara pra gente, etc. Todo mundo sabe o que isso pode acontecer? Sabemos. Beleza, vamos lá. Quando entrou no meio do processo e aquele problema aconteceu, não teve mais uma reunião para falar sobre o problema. Teve uma reunião para falar, tipo, a gente sabia que estava acontecendo, o que a gente está fazendo para resolver esse problema, sabe? Sim, entendi. Antecipação, né? Cara? Total. É fundamental, velho. Para mim, antecipar problema em qualquer área é fundamental. Porque as pessoas, quando elas não sabem que o problema vai acontecer e ele acontece, elas passam muito tempo tentando, às vezes reclamando sobre o problema, que tem aquele processo de, tipo, não aceitar o problema, reclamar, etc. Depois tentando resolver o problema até ir atrás dele e resolver ele de fato. Sim. Se você tenta antecipar a maioria das coisas que vai acontecer, principalmente de comportamento das pessoas, vai ter tal problema. Quando chega, fala, já sabia que ia ter, eu não fico reclamando dele, porque eu já sabia que ia acontecer. Aí você se comporta em resolver o problema. Bom demais, cara. Vou te fazer uma pergunta que acho que está bem relacionado com, enfim, o momento de muita gente que está assistindo, acompanhando a gente. O que você diria que foi crucial para você sair do outro lado? Assim, o que fez a diferença na tua transição, né, de colaborador com uma contribuição individual, passando por uma posição de liderança e mudando completamente a tua responsabilidade? Tem alguma coisa que, na tua visão, cara, assim, o meu resultado, positivamente, aconteceu dentre todas as coisas, principalmente por isso aqui? E você diz na hora, por que me escolheram como líder na hora de virar? Por que o teu resultado, por que você conseguiu se tornar um bom líder? Tá. Cara, eu acho que, principalmente porque o meu objetivo de transformar a vida das pessoas em felicidade foi genuíno. Legal. Então, e aí eu acho que, se trazendo para as outras pessoas, é pela genuinidade do que você quer fazer, sabe? Por que eu tô ali? Eu tô ali só porque eu quero ganhar mais dinheiro, etc. Se for, o que você faz? Você só quer ganhar mais dinheiro, porque ser líder é mais dinheiro. Tá bom, você sabe que então você precisa ser um bom líder, você vai precisar estudar, você vai precisar fazer tal coisa. Então, no meu caso, foi ser genuíno com o meu sentimento de querer fazer com que a vida das pessoas seja melhor. Então, eu tava ali pelas pessoas, de fato, assim. E aí tem a história de uma menina do meu time que ela queria fazer um intercâmbio. Então, o objetivo dela era fazer o intercâmbio ali e o meu objetivo como líder era fazer com que ela fosse feliz. O feliz dela era conseguir fazer o intercâmbio. Uhum. E o meu objetivo ali, como líder, é que o meu time entregasse a meta, eu fosse crescendo, me desenvolvendo e virasse um gerente, etc. Então, eu ajudei ela a atingir o objetivo dela. A gente traçou as metas mensais de quanto ela podia ganhar de grana para até antecipar o intercâmbio, se precisar. Eu vou conseguir daqui um ano. Cara, se você bater 120% da sua meta, você consegue talvez em 7 meses, em 8 meses. Vamos traçar aqui, aqui, aqui? Vamos. Então, eu tinha um objetivo genuíno de fazer com que ela fosse feliz. Ela entregava muito bem a meta e ela me ajudou muito. Então, o objetivo de fato ali era fazer com que ela fosse feliz e isso fazia com que ela, estando feliz, mesmo tendo o objetivo de não estar mais na empresa, ela transmitia a felicidade para outras pessoas e tudo girava, sabe? Compartilhava. É um ciclo virtuoso, cara. É um ciclo virtuoso. Legal demais, cara. Porque assim, a gente sabe que existem muitas técnicas, ferramentas, métodos. Acho que tudo isso funciona. As pessoas têm que buscar, né? Estou numa posição de liderança que a minha responsabilidade é cuidar de outras pessoas, eu tenho que fazer isso bem feito. Mas acho que o ponto principal é o que você trouxe exatamente agora, na minha opinião também, que é cuidar das pessoas, é buscar resolver os problemas delas, ajudar as pessoas a alcançar seus objetivos, que é o que você trouxe. E fazer isso de forma genuína, as pessoas percebem, cara. Percebe. Faz muita diferença. É o negócio da confiança. Tipo, se você mostra que você confia, se a pessoa entender que quer de fato, cara, ela vai fazer por ela e no final das contas tá fazendo por todo mundo, né? Uhum. Então, eu acho que é o que a gente falou, né? A comunicação é a coisa mais importante. Porque ali no final das contas eu estava me comunicando com ela que eu ia ajudar ela a atingir o sonho dela, que tudo bem ela querer. Mesmo que isso significasse ela ir embora da empresa. Mesmo que significasse. E aí eu construí uma confiança desde o começo, você vê como eu já me entreguei, fui vulnerável, etc., que ela teve coragem de falar pra mim que ela não ia estar mais na empresa daqui a um tempo. Uhum. Então, tipo, eu mostrando pra ela que
A pergunta era, qual que é seu sonho? O que você quer fazer? Eu quero fazer um intercâmbio daquilo O que te faz feliz. A gente já tinha se conectado a um ponto dela conseguir me falar a verdade sobre. Porque muita gente pode esconder. Porque o cara, aí o cara pensa, vou falar pro meu líder que eu quero sair fora, ele não vai querer que eu esteja aqui, ele vai me demitir. Não vai me ajudar. Não vai me ajudar, etc. Sabe? Ele não quer... Então, eu acho que essa parte da confiança e comunicação é fundamental. E é claro, né, um líder, ele precisa também ter a parte técnica de onde ele está, porque boa parte do trabalho vai ser ensinando sobre a parte técnica das coisas. Claro. Mas tem muita coisa que é o comportamental de qualquer relação humana que as pessoas vão te ouvir, te seguir o que você fala, porque você de fato tá sendo ali uma pessoa com ela, se conectando e se entregando para ela, sabe? Legal, cara, bom demais. Cara, eu vou te fazer uma pergunta aqui que acho que tá muito relacionado com tudo que você trouxe, né? Como é que você se desenvolve, cara? Como é que você aprende? Você falou no começo que leu 2 livros, e até aproveitando, lá no teu começo, quando você fez essa transição, a empresa tinha uma estrutura de desenvolver as pessoas, estava bem preparado ou não? Como que aconteceu? Até para quem está acompanhando, aproveitar esse gancho e tentar, cara, seguir nessa linha também. Cara, eu acho que são alguns passos. Principalmente como vendedor e meu estágio inicial como líder, assim, eu sempre busquei 2 coisas. Materiais importantes que me davam o conhecimento. Cara, eu já li muito livro, mas eu não sou fã de ler. Eu leio porque eu tenho que ler, tenho que aprender, sabe? Se eu não fizer aquilo, pra mim é igual esporte. O cara jogador de basquete, por exemplo. O cara é ruim em fazer bandeja. Velho, se você é muito bom em outra coisa e você não precisa fazer bandeja, ok. Mas tem gente que, mesmo sendo muito bom, ainda vai precisar fazer bandeja. Então vai lá e treina a bandeja. Então você vai ter que buscar o conhecimento nisso. Lia livros, muito podcasts, muitas matérias. Eu nunca fui o cara de fazer muito curso. Tem gente que gosta de fazer curso e ótimo, tem muito curso bom. Mas eu sempre buscava conhecimentos amplos sobre muita coisa e sobre diretamente o que eu queria. Então eu escutava muito sobre empreendedorismo, sobre técnicas de empreendedorismo, sobre como o cara fez, abriu a empresa, como fulano, biografias, etc. Com isso, algumas historinhas encaixavam e na hora que eu tava fazendo alguma coisa, me vinha aquele assunto que eu vi, sabe? Você conectava uma coisa que você gostava, que não necessariamente tem a ver com o papel de liderança, mas tirava os aprendizados. Exato. Por exemplo, já tem um podcast que eu gostava muito, que eu não sei se ainda tem hoje, que chama Resumo Cast, que ele faz são resumos sobre livros. Sim. Eles conversam sobre livro, etc. E aí uma vez eu escutei sobre o livro do Sprint, que é a técnica do Google. Cara, eu já usei essas coisas que eu vi lá em outra coisa, já nada a ver com fazer sprint de processo. Mas em outro, você traça aqui direitinho e faz de tal jeito, usava isso para outras coisas, sabe? Então esse tipo de conhecimento eu sempre busquei, mas um fator principal que eu sempre fiz muito, eu sempre escutei muito as pessoas. Tanto os meus líderes, então eu ia buscar com eles mesmo e eu nunca tive medo, e eu acho que isso era uma cultura que a gente tinha e ainda bem, e eu transformei essa cultura para todo lugar que eu vou, medo de falar que eu não sei, que eu tô errado, que eu errei, que tá acontecendo tal coisa, sabe? Errei mesmo, gente, eu errei. Aqui, eu errei, o que eu faço? Como que eu posso ajustar? Ou eu já tô no caminho para ajustar, mas como que a gente faz? Então, eu não tinha receio de falar o que estava dando de errado comigo. Sim. E os meus líderes me ajudavam muito nisso. Então, eu ia buscar muito conhecimento em quem já fazia. Eu tenho isso para qualquer coisa. Então, se eu tô aqui com vocês, gravando tal, em vídeo, vocês falam, Vitor, vem cá, vamos gravar junto. Eu falo assim, tá bom, eu vou assistir tudo que você tá fazendo. Como que você faz? Você é melhor que eu naquilo. Então, deixa eu te escutar pro que você está fazendo. E a outra parte fundamental, eu escutava quem estava comigo no meu dia a dia, que eram meus liderados. Eu tive muito conselho de liderado sobre saía de uma reunião e aí eu puxava alguém e falava assim, e aí, o que você achou dessa reunião? Aí no começo a pessoa não falava tanto, aí eu começava falando que eu achei uma bosta. Falei, cara, eu achei uma bosta isso aqui. Quando eu falei, eu vi a cara do time, eu achei muito ruim. Você achou também? Aí a pessoa, nossa, ele já tá falando que é uma bosta, deixa eu ver se talvez eu consiga entregar um pouquinho mais. E aí a pessoa falava, chegou um momento que eu terminava a reunião, nem tinha achado que tinha sido tão ruim. Fulano chegava em mim, Vitor, isso aqui foi uma bosta. A pessoa já falava, e com o jeito que eu tava... você vê como é o negócio do exemplo, né? O jeito que eu me comunicava com ele, ele tinha liberdade. Se ele falava daquele jeito, ele podia usar a palavra bosta. Pra mim não tinha problema. Foi uma merda. Pode falar que foi uma merda, sabe? Sim. Então, eu também aprendi muito com quem tava ali vivenciando comigo. Eu tava sendo o líder pras pessoas, eu escutava pra eles como que eu tava sendo o líder, então. Falava, tá sendo isso. Foi assim que da vez que eu dei o feedback na menina
E quando foi aquele líder ruim por 2 meses, o que me transformou foi de fato escutar o que as pessoas achavam do que estava acontecendo e também com com o meu líder sobre aquele problema. Então eu saí naqueles 2 meses que estavam ruins, eu já estava conversando com a minha líder sobre, pô, caramba, tá ruim, tipo, eu tô sentindo o time super carregado, tá acontecendo isso, isso e isso. E ela foi que tem uma das dicas, você tem que se vulnerabilizar pro seu time. O seu time tem que entender que você é um ser humano e etc. Eu comecei a fazer isso, comecei a escutar eles mais, fui ler os livros. Nessa etapa eu fiz as 3 coisas que me fazem crescer como líder. Escutar meu líder, escutar os liderados e buscar conhecimento fora. Legal. Bom demais, cara, bom demais. Vitor, queria te agradecer pela disposição, por participar aqui do programa, por compartilhar um pouco da sua experiência e dos teus aprendizados aqui com a gente. Cara, foi um prazer, gostei muito aqui, o pessoal que está aqui, eu acho animal o projeto, é muito bom, muito legal estar aqui, vocês como pessoas estarem empreendendo, indo atrás do sonho de vocês, isso é gigantesco. Estou muito feliz de estar aqui no primeiro, vou acompanhar todos e eu tenho certeza que isso aqui vai crescer muito. Espero que o papo tenha sido legal para quem Foi ótimo. Para quem está assistindo, para vocês também. Claro. Foi um prazerzaço, cara. Obrigado mesmo, hein? E para você que está nos assistindo ou nos ouvindo, este foi o primeiro episódio do podcast oficial Workiven. Um grande abraço e até a próxima.